Boa tarde, Brasil. Nesse momento, vamos declarar aberto as breves comunicações aqui na Câmara Federal. E, neste momento, para informar aos nossos, aqueles que nos acompanham através da Rádio Câmara ou da TV Câmara, esse é um espaço que se abre antes do expediente para que os deputados possam usar o tempo regimental de 3 minutos. E nós vamos iniciar já nesse momento com a deputada Alê Silva, lá de Minas Gerais. Deputada Alê Silva, que pelo que vejo já está aí no vídeo, na sala, e pode usar o seu tempo de 3 minutos, deputada Alê Silva. Obrigada, presidente. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Minas Gerais. Eu estou falando aqui diretamente do Ministério dos Direitos Humanos, da Família, da Mulher. E olha quem está aqui comigo. Oi, gente. A nossa ministra Damares. Quem mais está comigo aqui? A nossa Fabrícia, que é a coordenadora das policiais femininas na Polícia Rodoviária Federal. E estamos também com Daniel Franco, presidente do Instituto Daniel Franco de Uberaba. Estamos tratando de assuntos de interesse nacional, de interesse das policiais femininas e também do Instituto aqui de Uberaba, que veio se propor a fazer um belo trabalho com a nossa ministra Damares. Mas eu vou aproveitar esses minutos que ainda me restam para falar sobre o voto impresso auditável que está previsto para ir à pauta hoje, né? A PEC que está prevista de ir à pauta hoje, até o finalzinho do dia. Galera, é uma pauta que tem que ser de consenso, afinal de contas. Transparência e segurança nas eleições é de interesse de todos, né? De esquerda, de direita, da base, da oposição. Então é isso, a gente conta aí com o apoio dos deputados, com o apoio da opinião pública. Esperamos, sim, que todos que querem a transparência, que querem segurança, vote a favor da PEC número 135/2019, tá? Fica aqui meu carinho, minha, emoção. Vou acompanhar de perto, vamos acompanhar junto. Presidente, obrigada aí pela oportunidade de mais uma vez me manifestar aqui para o nosso grande público. Tamo junto, até mais. Beijo. Ok, deputada Alê Silva, parabéns e mande um abraço a todo o pessoal aí do Ministério, inclusive a nossa ministra Damares. E parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência está desenvolvendo. E agora de Minas Gerais nós vamos a São Paulo com o deputado Ricardo Silva. Não estando ainda na sala, o deputado Ricardo Silva, vamos continuar em São Paulo, com o deputado Coronel Tadeu. Deputado Coronel Tadeu também não está na sala. Vamos, então, de São Paulo, subir um pouco e vamos ao Espírito Santo, com a deputada Soraya Manato. Deputada Soraya Manato já na sala. Tem Vossa Excelência, o tempo regimental de 3 minutos para falar para o Brasil. Ok, deputada Soraya Manato, acho que o microfone... Boa tarde, presidente. Boa tarde. Obrigada por me conceder a palavra. Boa tarde a todos. Senhor presidente, engraçado ver algumas pessoas que defendiam tanto o voto impresso auditável e depois que a discussão tomou essa enorme repercussão, com o forte apelo da população, esses defensores mudaram de opinião. Por que será? Posso citar vários deles, mas vou mencionar 2 aqui para não ultrapassar muito meu tempo. Um deles é o deputado Kim Kataguiri. Lá em 2018, fez um vídeo em que ele aparece defendendo o voto impresso e, na votação do relatório da comissão especial, votou contra o relatório do deputado Felipe Barros. Será por quê? Olha o que ele disse em 2018. Galera, chegou a hora de falar sobre o voto impresso. Hoje, os políticos com mandato não conseguem mais resistir aos avanços do judiciário sobre as suas atribuições. Cheios de processos, com o rabo preso, tem medo de peitar essa gente que não foi eleita para nada. Se a gente chegar em Brasília, essa palhaçada vai acabar, disse o deputado Kim Kataguiri no vídeo. E agora mudou de ideia, votou contra o voto impresso auditável. Outro atual crítico do processo auditável
é o ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo, que ele disse: voto eletrônico com comprovante impresso permite a rapidez atual com a possibilidade de recontagem física, se necessário. Sou totalmente contra o voto impresso das eleições. Foi o que ele disse agora. Mas, em tempos atrás, era a favor. E ele falou também: não faz sentido discutirmos a volta do papel na votação. Então, esses são os contrassensos que nós estamos vendo aí de pessoas que até então eram grandes defensores e agora são totalmente contra. Então, o que eu observo é que essas pessoas querem descredibilizar essa proposta que é tão importante para o país. Queremos eleições mais limpas e transparentes. Queremos mostrar para a população que este governo está querendo fazer a diferença, em especial nas eleições, que é um momento em que nós, parlamentares, somos escolhidos para representar o nosso povo. Eu votarei a favor dessa proposta, sim. Espero que os demais deputados tenham a mesma sensibilidade e responsabilidade na votação da PEC 135 de 2019. Senhor presidente, peço que meu discurso seja divulgado na Voz do Brasil. Muito obrigada. Ok, deputada Soraya Manato, atendendo o pedido de Vossa Excelência, será divulgado em todos os órgãos de comunicação desta casa. E agora do Espírito Santo nós vamos ao Rio de Janeiro com o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Gilberto. Hoje um dia muito especial e importante nessa casa que vai definir o rumo democrático do nosso país. Será apresentada a possibilidade de termos voto impresso aqui na Câmara dos Deputados. E eu gostaria de ir na linha da coerência e da verdade, presidente Gilberto. O voto impresso, ele continua sendo secreto, mas a contagem é pública e auditável. Quem não possui coerência e verdade não merece estar nessa casa. Teu não e teu sim, ok. 3 exemplos. O senhor Rodrigo Maia, presidente dessa casa em 2015, Rodrigo Maia foi relator de um projeto de lei conhecido como mini-reforma eleitoral. Em seu parecer, Maia incluiu um projeto de lei do então presidente Jair Bolsonaro, que tornava obrigatória a expedição de cédulas físicas, processos de votação e apuração das eleições. Frase e palavras ditas pelo então deputado Rodrigo Maia, que viria a se tornar presidente dessa casa. Quero agradecer ao deputado Bolsonaro e agradecer ao plenário a decisão de derrubar o veto do voto impresso. É uma vitória da sociedade brasileira que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas, disse o deputado na época. Lhe falta coerência e lhe falta verdade. Lhe falta coerência e verdade 2. Presidente Carlos Lupe, do PT, o jornaleiro do Brizola de Ipanema, que em 1979 ouvia mais o líder Brizola do que falava, se torna deputado federal em 1990 e hoje é contrário a quem lhe tornou vice-presidente do partido, presidente do PDT. Há dias atrás era favorável ao voto impresso, hoje é contra. Falta coerência e falta verdade. Eu aqui gostaria de mostrar um áudio da terceira falta de coerência e da verdade. Não dá para ouvir, infelizmente. Presidente Amoedo do Partido Novo. O partido é novo, mas lhe falta coerência e verdade. Era a favor do voto impresso, hoje é contra. Presidente Gilberto, como eu disse aqui no início, não tem dano nenhum à democracia você ser contra a favor. Mas quem engana a si próprio, engana o seu eleitor. Engana o Brasil. O voto impresso, ele não é aceito em nenhum, o voto eletrônico não é aceito em nenhum nenhum país do mundo, somente em Bangladesh. O Japão veio aqui no Brasil, viu o voto eletrônico e falou, voto impresso, papelzinho. O Canadá, papelzinho. Os Estados Unidos, papelzinho. A Itália, papelzinho. A Alemanha, papelzinho. Há fraude eleitoral em varejo e principalmente nas eleições majoritárias desse país, como possivelmente aconteceu em 2014. Não há mapa de risco apresentado pelo TSE. Quando a gente compra o remédio na bula, vem ali, contraindicação, você pode ter dor de barriga, dor de cabeça. O voto eletrônico apresenta risco e é isso que a gente tem que lutar hoje. Obrigado, presidente Gilberto. Muito obrigado. Ok, deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro. Agora vamos continuar no Rio de Janeiro com o deputado Carlos Jordi.
que tem o tempo regimental de 3 minutos para falar para o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Bom, como todos sabem, hoje é um dia em que essa Câmara, esse plenário, vai votar o tão famoso projeto do voto impresso, a PEC 135 de 2019, que todos sabem que houve uma verdadeira força-tarefa por alguns ministros para poder estar pressionando deputados para votarem contra uma matéria que vem para aprimorar o sistema eleitoral, não causa nenhum dano à nossa democracia. E a oposição, como sempre, distorce fatos, e distorceu um fato também que está ocorrendo, que ocorreu hoje, na parte da manhã. Disse que o presidente Bolsonaro estaria colocando militares, tanques, todo o aparato das Forças Armadas na esplanada dos ministérios para poder estar ameaçando os deputados em pleno dia de votação do voto impresso. Bom, o que eles talvez não saibam ou façam por má fé é omitir que essa é a Operação Formosa, uma operação que ocorre desde 1988, em que é o maior treinamento militar na história do Brasil, que ocorre desde 1988, e feito pela Marinha, e que esse ano contou com outros órgãos das Forças Armadas, com o Exército Brasileiro, com a Força Aérea Brasileira, e que veio desde o Rio de Janeiro. Essa operação ocorre semana que vem, e óbvio que passaram por aqui, fazendo a sua grande exibição do nosso aparato, do Exército e de todas as Forças Armadas, que graças a Deus o nosso presidente honra e faz questão de levantar a moral dos nossos militares. Mas utilizaram de forma equivocada, desinformando, dizendo que era uma forma de pressionar os deputados para que votassem a favor do voto impresso. Mas que tanto medo das Forças Armadas, que eu quero saber que esse pessoal tem? Por que tanto medo que a esquerda, a oposição, tem das Forças Armadas? Aliás, que constrangimento é esse que existe das nossas Forças Armadas? Eu não tenho constrangimento algum das nossas Forças Armadas, não tenho medo algum das Forças Armadas, não fico intimidado com as Forças Armadas, pelo contrário, o que me constrange é a corrupção promovida pelo PT durante tantos anos na República, seus desvios de recursos através da Petrobras, fazendo com que o Brasil vigorasse, estivesse cada vez mais em páginas policiais, envergonhando o Brasil no mundo, nas páginas internacionais. O que me envergonha são todos os bilhões que foram enviados para as ditaduras de países comunistas, financiando o Foro de São Paulo a partir do PT. É isso que me envergonha, é isso que me constrange, não as nossas Forças Armadas. Por isso, quero aqui saudar as Forças Armadas, para concluir, senhor presidente. Saudar as Forças Armadas, estarei na Operação Formosa na semana que vem, e em Formosa, obviamente, e também dizer que o voto impresso será um verdadeiro fortalecimento da nossa democracia, pedindo o apoio dos demais parlamentares para a matéria hoje. Ok, deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, e agora nós vamos voltar a São Paulo com o Coronel Tadeu. O Coronel Tadeu que estava inscrito e vai falar agora, logo em seguida nós vamos ao Acre com a deputada Perpétua. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os nossos colegas parlamentares. A pergunta que eu quero fazer agora da tribuna, senhor presidente, é: gostaram do desfile? Viram que nós temos as Forças Armadas em treinamento, como disse o nobre deputado Carlos Jordi, uma operação comum que se faz todos os anos desde 1988, senhor presidente. E como é que um desfile tão tradicional, que ocorre todos os anos, assusta algumas pessoas? Olha, eu entrei na corporação, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 1982. E nunca tive medo algum de ver viaturas transitando pelas ruas. Aliás, fazíamos até comboios com as viaturas do 2º Batalhão de Polícia de Choque, saíamos em comboio pelas avenidas até a gente se dividir e cada um ir para a sua área de patrulhamento. E no retorno também fazíamos comboio. O que nós vimos foi exatamente isso, um comboio
nada mais do que um comboio de viaturas militares que foi prestigiada pelo presidente da República, que foi até a rampa ver o desfile, para o início de uma operação que é realizada todos os anos no município de Formosa pelas Forças Armadas. E isso não é para intimidar absolutamente ninguém, é para dizer que nós temos as Forças Armadas para velar pela nossa democracia. Vou repetir, para velar pela nossa democracia. Quem tem medo de viatura, tem medo de militares, quem tem medo de polícia, na minha concepção, é bandido. Esses sim se assustam, arregalam os olhos, correm, quando não atiram contra as forças policiais, contra as Forças Armadas. Aí nós temos um outro fato. Aí nós temos não só um treinamento, mas uma reação, seja lá de quem for atingido. É muito natural, mas como nós temos um barulho grande, grandiosíssimo, em função de algo que acontece tradicionalmente. Então não temos que temer, senhor presidente Gilberto Nascimento. São instituições honradas e que estão aí para servir a pátria, para servir a população brasileira, para servir a todos aqueles que carregam alguma admiração por algo que é tão nobre e antigo no nosso país. Obrigado a todos e parabéns a esses militares que farão parte da Operação Formosa. Peraí, fica na linha. Ok, depois do Coronel Tadeu, lá de São Paulo, nós vamos agora ao Acre com a deputada Perpétua Almeida. Não estando aí na sala a deputada Perpétua Almeida, nós vamos então ao estado do Paraná com a deputada Aline. Deputada Aline já está aí no painel, então nós vamos ouvi-la falar por 3 minutos falando para o Brasil. Boa tarde, presidente Gilberto, boa tarde aos nobres pares. Hoje é um dia muito importante para o nosso Brasil. É o dia de votarmos o voto auditável. Ninguém aqui está querendo mudar o sistema, deixar mais lento, tirar o voto secreto. Enfim, nós queremos deixar do jeitinho que está. A única mudança que nós queremos é que ele seja auditável, que ele seja transparente, que ele seja seguro, que nós possamos, numa dúvida, num questionamento, termos a quem questionar e como questionar, presidente Gilberto. Sabemos que é um tema que, infelizmente, foi politizado. Se não estivesse politizado, sem dúvida alguma, estaríamos aí com uma grande tranquilidade na votação desta tarde. Mas agora passou a ser a bandeira de lá ou de cá. É uma pena porque nós estamos falando sobre segurança, nós estamos falando sobre confiabilidade, nós estamos falando sobre o resgate da nossa população realmente ter vontade de ir para as urnas e ter a segurança do seu voto respeitado. Hoje nós vimos aí tristes postagens de vários deputados e também de algumas mídias falando sobre a questão do Exército na Operação Formosa. Uma verdadeira vergonha, porque é um comboio, né, das Forças Armadas que realizam essas atividades de treinamento desde 1988. Portanto, foi mais um ano para treinar, é mais um evento que acontece. A diferença é que hoje temos um presidente militar que preza por esses momentos e que foi lá convidado pessoalmente pela tropa para participar desse treinamento. Isso mostra o respeito das Forças Armadas com o nosso presidente da República. E eu acho que quem tem que ter medo de comboio, de Forças Armadas, de soldados, são os bandidos. As pessoas de bem, o cidadão de bem deve aplaudir e deve se sentir seguro, porque sabe que temos uma equipe de segurança que vai preservar a dignidade, a liberdade, as condições da população brasileira. Portanto, eu me sinto muito segura quando eu vejo um comboio, né, das Forças Armadas se deslocando de vários estados, mostrando a nossa força, a nossa robustez e sabendo que nós temos condição de, se numa necessidade, e espero que isso nunca aconteça, nem no Brasil, nem no mundo, tenhamos pessoas fortes para nos defender, qualificadas e preparadas. E nesta tarde, presidente Gilberto e demais colegas, vamos pensar no Brasil. Vamos pensar nos nossos eleitores, vamos pensar nas nossas mães e pais que querem um país decente para os seus filhos e para os seus netos.
Vamos votar pela transparência, aprimorando nossos votos, garantindo segurança e democracia. É isso que nós temos o dever, de saudar e de cuidar da votação do nosso povo brasileiro. Gostaria que registrasse minha fala nas órgãos de comunicação da Câmara, presidente Gilberto, e o meu voto é a favor do voto auditável. Ok, deputada Aline, lá do nosso estado do Paraná, atendendo o pedido de Vossa Excelência, será publicado em todos os órgãos de comunicação desta casa. Vamos agora, então, ao Rio de Janeiro com a deputada Benedita da Silva. E daqui um pouquinho a gente volta para o Acre para ouvir a deputada Perpétua Almeida. Deputada Benedita, que já está se dirigindo à tribuna para falar ao povo brasileiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu convencer o país e a sociedade desse voto impresso. O voto impresso, a confiabilidade da urna eletrônica, eu ouvi dizer que há contradição no que a oposição está dizendo. Mas há contradição naquele que já foi eleito pela urna eletrônica várias vezes. E por que agora? É um medo de perder a eleição? É uma justificativa que vai buscar para depois dizer, não, houve fraude na eleição? Ele levanta desconfiança em todos. É no Supremo, no Supremo Tribunal Eleitoral, em qualquer medida que se possa tomar de transparência. E eu acabei de ouvir aqui, não dá para a gente aceitar o golpe de Bolsonaro, porque o que ele está fazendo é uma falácia. Ele quer, mais uma vez, dar um golpe na nação. E não me venha dizer que as tropas desfilando não causa absolutamente nenhum tremor, não causa absolutamente que é uma coisa, porque o presidente é respeitado pelas Forças Armadas. Respeitado pelas Forças Armadas foi Lula, respeitado pelas Forças Armadas foi também Dilma, que investiu nas Forças Armadas. Se hoje tem alguns equipamentos aí funcionando, foi porque o governo do Lula respeitou e viu que não era possível, inclusive usando toda a inteligência da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Eu quero também dizer aqui que o presidente, ele mente, ele já está acostumado a mentir. Então, ele é um incontrolável desejo golpista do Bolsonaro. E esse incontrolável desejo golpista do Bolsonaro não vai nos calar, não vai nos intimidar. E aqueles que dizem que o PT é que foi corrupto, primeiro, Lula inocentado, engole essa. Segundo, cadê os 360 bilhões de fundo de dólares deixado pelo Lula? Vamos falar para o Paulo Guedes e para o Bolsonaro aonde colocaram esse dinheiro. Vamos atrás da mansão milionária. Vamos atrás de outras malas cheias de dinheiro. Não venham com essa. Não venham, é imoral esse presidente quando ele propõe coisas descabidas, como dizer, com mais de 540 mil pessoas mortas, que não é para usar. Não usem álcool gel. Vai para o meio do povo. Para concluir, senhor presidente, e faz uma parafernália dessa. Isso é um desrespeito à população brasileira, isso é um desrespeito. E nós queremos que tudo seja apurado e investigado pela CPI, que eles estão doidos para acabar com a CPI, porque não querem, nós não temos medo de ser investigados. Nós queremos ser investigados para depois provar que éramos inocentes. É que o golpe está aí, colocado para destruir a cada um de nós. Senhor presidente, eu acho que o pronunciamento seja colocado em meio de comunicação dessa casa. Ok, deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro. O pedido de Vossa Excelência estará sendo atendido e será publicado em todos os órgãos de comunicação desta casa. E agora do Rio de Janeiro nós vamos ao Acre. Enquanto a deputada se dirige à tribuna, esta presidência tem a alegria de informar a esta casa que hoje recebemos nesta casa
a visita da senhora Fabiana e também da Mariana do Caísme, lá do Hospital da Mulher de Campinas, que fazem um grande trabalho. Também o Lucas, do Instituto Jô Clemente, que cuida do teste do pezinho, e veio a essa casa agradecer pelo fato dessa casa ter votado o projeto, que hoje um teste do pezinho pode já indicar até 50 doenças. Também o Marcelo da Santa Casa de Franca, o senhor Pascoal do Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho e a Solange do INCOR. Grandes hospitais que fazem grandes trabalhos atendendo o SUS no estado de São Paulo. Vamos então agora ao Acre com a deputada Perpétua Almeida. Senhor presidente, colegas parlamentares, lamentavelmente, o presidente Bolsonaro expôs o Brasil e suas forças armadas a um vexame externo e interno. Quando ele expõe as forças armadas, aquele pífio desfile que a gente viu hoje, sem nenhuma data específica, sem nenhum momento nacional. O presidente, propositadamente, mais uma vez tenta passar a ideia de que tem as Forças Armadas no seu colo e desvia uma ação de treinamento militar que deveria acontecer em Formosa, que acontece sempre anualmente, e é preciso continuar acontecendo em Formosa, porque os militares precisam treinarem, mas o presidente traz para a esplanada dos ministérios, com aquele jeito dele, de sempre, cheio de pavão, cheio de foba, tentar passar a ideia de que tem um poder. Mas ele hoje expôs as Forças Armadas com aquele tipo de desfile. Se algum inimigo externo pretende nos atacar, deve ter ficado bem tranquilo com o que viu hoje. Eu mesmo, quando estive no Ministério da Defesa, lutei muito para que as Forças Armadas brasileiras tivessem um poder de dissuasão, para poder proteger as grandes riquezas que o Brasil tem, proteger as nossas fronteiras. Mas a forma como o presidente Bolsonaro faz, expõe as Forças Armadas. E, lamentavelmente, comandantes militares não perceberam ainda que se aliançar com esse comportamento fascista do presidente Bolsonaro expõe as instituições nacionais. Desde a Constituição de 88, as Forças Armadas do Brasil têm um respeito da sociedade. Mas o que eu vi hoje nas redes sociais, na internet, foi um nível de avacalhação tão grande contra as Forças Armadas que eu fiquei envergonhada de elas estarem como instituições servindo a este país do jeito que ele está, comandado por um irresponsável que não respeita as suas instituições democráticas, que expõe as suas Forças Armadas para que elas estejam a serviço dos seus caprichos. É muito vergonhoso que as Forças Armadas brasileiras sejam tão achincalhadas na sociedade, nas redes sociais, como a gente viu hoje. Se era isso que o presidente Bolsonaro queria, desmoralizar instituições importantes e nacionais, ele conseguiu. Muito obrigada, senhor presidente. Ok. Deputada Perpétua Almeida do Acre. Agora do Acre nós vamos ao Maranhão com o deputado Hildo Rocha. Não estando na sala ainda, deputado Hildo Rocha, nós vamos ao Rio Grande do Sul, nas margens do Rio Guaíba. O nosso querido deputado Pompeu de Matos tem um tempo regimental de 3 minutos. O Brasil está ouvindo Vossa Excelência. Obrigado, deputado Gilberto Nascimento. Cumprimento a todos os colegas parlamentares e dizer, presidente, que é lamentável o fato ocorrido hoje pela manhã do desfile de blindados em Brasília, que é uma espécie assim de retrato mal desenhado, mal elaborado, de um tanto daquilo que é talvez a insanidade, a provocação que o presidente Bolsonaro faz na tentativa de intimidar deputados, senadores, intimidar o Congresso Nacional. Essa é a leitura que a gente faz aí, muito claramente. E vou dizer assim, vai dar com os burros na água. O tiro vai sair pela culatra, pode esquecer. Até porque o Exército não precisa se expor a essa realidade. Nem o Exército, nem a Marinha, nem a Aeronáutica. O Exército
e a Marinha não são do governo, eles são do Estado brasileiro. Aliás, o Bolsonaro é do Exército, mas o Exército não é do Bolsonaro. Isso tem que deixar isso bem claro e a população sabe disso. O que ficou exposto ali foi exposto à fragilidade dos nossos equipamentos, sucateados, fumacientos, né? E ficou no ar uma ameaça, além da fumaça, né, que poluiu Brasília, ficou a ameaça da ditadura, a ameaça da democracia, o flerte com a ditadura. Imagine o inimigo. Quem é o inimigo? O Bolsonaro cria um inimigo, inventa um inimigo, ele tem um inimigo imaginário. Todo dia tem um inimigo aparecendo na frente dele. Ele se elegeu, parece o Dom Quixote de La Mancha, enfrentando os moinhos de vento. Ele tirou de inimigo a Câmara dos Deputados, o Senado, o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, tirou ali a imprensa, os ministros dele mesmo, os deputados que ele ajudou a eleger viraram contra ele. O partido dele, ele não se entende nem com o partido dele, ou seja, ele enxerga um inimigo em cada esquina. Agora, o inimigo mora é o TSE. O TSE é o inimigo que está, assim, mais perigoso. Por quê? Porque ele provoca todo mundo, ele arruma encrenca, é o senhor encrenca. Esse é o Bolsonaro, lamentavelmente, né? E as Forças Armadas não precisam se prestar a esse serviço de subserviência. As Forças Armadas estão acima do governante de plantão, das suas maluquices, das suas loucuras, das suas provocações, dos seus flertes com a ditadura. As Forças Armadas são instituições do Estado brasileiro e do Brasil, e para tal serve, e esta é a razão de ser. Então, esse é o nosso respeito às Forças Armadas, e nós abominamos as ações do Bolsonaro. Vai pagar um mico por conta disso. Ok, deputado Pompeu de Matos, lá do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul. Agora nós vamos voltar ao Espírito Santo com o deputado Helder Salomão. Deputado Helder, ok, deputado está na sala, vamos ouvi-lo. Vossa Excelência já pode falar, deputado Helder. Talvez tenha que liberar o microfone de Vossa Excelência aí. Deputado Helder, me ouve? Ok, deputado, está liberado o microfone de Vossa Excelência? Eu acho que estamos com algum problema técnico aí. Deputado Helder, consegue me ouvir? Acho que Vossa Excelência está com fone de ouvido aí, não está conseguindo. Deputado Helder, não há problema, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos então seguir aqui a lista e já volto a Vossa Excelência aí, logo que restabelecer o som de Vossa Excelência. Vamos então agora à Bahia com a deputada Alice Portugal. Vamos então ao Mato Grosso com a professora Rosa Neide. Deputada professora Rosa Neide já está aí na tela e pode falar. Deputado Helder, já nós voltamos aí para ouvir Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa sessão de breves comunicados. Hoje é um dia que pode marcar fortemente a nossa história. Espero que seja marcado pela verdade, pela sensibilidade, pela coragem do plenário da Câmara dos Deputados. Não podemos ver o Brasil num momento tão trágico, no momento que nós ainda estamos em pandemia, sem resolver as questões relacionadas aos que estão internados, aos mais de 550 mil mortos, às sequelas daqueles que sobreviveram, aos órfãos da Covid. E, neste momento, ao invés de centrarmos o nosso olhar em tudo isso que a pandemia trouxe, no desgaste econômico, na falta de emprego e renda, o presidente da República sacode o país, fazendo campanha, querendo mudar o processo eleitoral. E ainda por cima, chama um desfile militar para Brasília, que é uma ação do Exército Brasileiro no município de Formosa, sem nenhuma necessidade de fazer cortina de fumaça e trazer os militares para desfilar. Todo o nosso respeito às Forças Armadas, mas
Pessoalmente, estou indignada porque sofri muito com o que causou a ditadura militar ao Brasil. E hoje há uma questão velada. Se não fizer do jeito que eu quero, eu posso retroceder o país a 1964. Isso é muito triste. Isso, para a nossa juventude, é jogá-la no passado, é fazê-la ficar amedrontada. Quer dizer, se um presidente da República, por sua espontânea e única vontade, quiser aterrorizar o país, assim o faz. Então, eu voto impresso. Como deputada, estou pronta para qualquer discussão. Só que não vi nenhum especialista, ninguém da área de tecnologia demonstrar que a urna não é segura, que a urna eletrônica que nos elegeu, que elegeu o atual presidente da República por diversas vezes, que todos nós, direita, esquerda e de centro, tivemos votos com as urnas eletrônicas. A gente precisa fazer um pandemônio no país, num momento que nós temos que centrar o nosso olhar no povo, resolver os problemas da população, tirar a população do sofrimento. Então, que essa tarde seja de muita serenidade para todos nós, deputados e deputadas, e que a gente possa avançar no processo livre e democrático do voto direto que sempre exercemos enquanto cidadãos e cidadãs brasileiras. Muito obrigada, senhor presidente. Ok, depois, então, da deputada professora Neide, nós vamos voltar, então, agora ao Espírito Santo, com o deputado Helder. Será que o deputado Helder já conseguiu aí restituir o seu som? Deputado Helder, Vossa Excelência está ouvindo? Dá o telefone do Helder aí que eu ligo para ele. Ok? Desconectou, não tem problema nenhum. Nós vamos, é a nossa tecnologia ainda, não é? Vamos então agora ao Estado de São Paulo com o deputado Vicentinho. Deputado Vicentinho, tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, afora essa pantomina que aconteceu hoje de manhã na esplanada dos ministérios, que envergonham as autoridades militares, os homens sérios, legalistas, que compreendem bem o papel das Forças Armadas, que constrange e que põe, inclusive, divergências entre eles, que muitas vezes nem se pronunciam, porque se pronunciam, acontece como o general que presidiu os Correios, porque falou bem dos Correios, foi demitido. Além disso, tem essa questão hoje da luta contra o voto impresso. É uma coisa... É para dar risada, pessoal. É muito triste ver alguém promover o atraso, cria desconfiança e não tem nenhuma prova. Bolsonaro foi eleito com algo pior do que a urna eletrônica, porque foi eleito com fake news, com mentiras, né? Foi eleito com uma enganação extraordinária, não foi a debates, se aproveitou da facada, né? Para fazer disso um ganho político. Ora, me digam que autoridade, que técnico, que autoridade no assunto um dia mostrou a qualquer momento durante todo esse período aonde aconteceu. Aconteceu fraude na questão da urna eletrônica. Claro que não. Ele é que nem igual aqueles meninos ruins que vão jogar bola e ele leva a bola. Se não for o primeiro a ser chamado, ele pega a bola e vai embora. Que dá cacetada, que fere todas as regras, que expulsa o juiz. É isso que o Bolsonaro é. Ele quer fazer isso. Menino ruim. Impressionante. Por isso, senhores deputados, vamos votar. Vamos derrubar essa má intenção. Vamos garantir isso que é orgulho de todos nós, referência para o mundo, a urna eletrônica com apuração rápida. E se você tiver um votinho lá no fundo do seu estado, no lugar mais longe, esse voto será
garantido, porque não tem a manipulação do voto impresso. Por isso, estou aqui pronto, juntamente com a nossa bancada, com os deputados da oposição e com vários partidos que necessariamente não são da oposição, mas que não vão entrar nessa aberração. Fora o voto impresso. Obrigado, presidente. Ok, deputado Vicentinho, lá do estado de São Paulo. E agora nós vamos a Minas Gerais, com o deputado Rogério Correia. Tem Vossa Excelência a palavra por 3 minutos, deputado Rogério Correia, de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. Jornais hoje, internacional, jornais de fora, dizendo: o Brasil é uma república de bananas. Que vergonha, né? O presidente colocando desfile de tanques, poluindo Brasília. É um desrespeito até às Forças Armadas. Como é que as Forças Armadas se prestam um papel desse que eu não sei? Deviam estar protegendo o país e não ameaçando o parlamento, ameaçando a democracia. O presidente Jair Bolsonaro vem fazendo isso desde que assumiu a presidência da República. A intenção dele é desestabilizar as instituições. Então ele ataca o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, já atacou o Congresso Nacional, agora ele arrumou essa amizade com o Centrão, estão casados, né, e não se separam, então agora ele não fala mais do parlamento, mas ameaça as outras instituições. E agora quer desestabilizar o voto, o mais importante das instituições, que é o que garante a democracia. Então, hoje o presidente envergonhou o Brasil, poluiu Brasília com tanques esfumaçados para ameaçar o parlamento. Ao mesmo tempo, lá na CPI está lá um coronel das Forças Armadas brasileiras, dando vexame, denunciado de corrupção e se escondendo atrás para não responder. Já foram generais. Olha o que Bolsonaro está fazendo com as Forças Armadas brasileiras, desmoralizando também essa instituição. Agora a gente já sabe que as filhas dos generais ganham absurdos, que a aposentadoria deles é sempre preservada, há muito mais do que do povo brasileiro. Ele está expondo ao ridículo as Forças Armadas brasileiras. A única resposta possível hoje é derrotar o tal voto impresso, bem porque o voto das urnas eletrônicas são seguras e não houve nenhuma comprovação, nenhuma denúncia de fraude. O presidente mentiu sobre isso, fez fake news e hoje ele está denunciado criminalmente pelo TSE por 2 vezes ao Supremo Tribunal Federal. Denúncia por fake news e denúncia por expor um processo que corre em sigilo e que ele colocou nas redes sociais, um presidente da República fazer isso. É preciso que a gente siga o processo democrático brasileiro com as urnas eletrônicas e que a gente eleja um presidente que cuide do povo. São 15 milhões de desempregados e Bolsonaro não está nem aí, como não está nem aí para a Covid e para as mortes. Fora Bolsonaro. Ok, depois da voz do deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, nós vamos agora à Bahia, com o deputado Valmir Assunção, que já está aí na tela. Tem Vossa Excelência... Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, olha a situação que nós chegamos. O maior debate que se tem hoje no Brasil é o voto impresso. Tem ou não tem voto impresso? E a maior necessidade que tem o povo brasileiro não é se tem voto impresso ou não. A maior necessidade que o povo brasileiro tem é emprego. Como gerar emprego no Brasil? A maior necessidade que o povo brasileiro tem é baixar o custo de vida. O mês de julho foi a maior inflação desde 2002. O que o povo brasileiro quer, precisa do Congresso Nacional é que possa discutir como é que vão baratear a energia.
A energia está muito cara, o povo brasileiro não tem condições de conviver com a taxa de energia como é hoje. Como baixar o preço do gás? Como baixar o preço da gasolina? É isso que deveria ser o debate do Congresso Nacional. Isso é que devia ser o debate com a sociedade. Mas o que Bolsonaro quer? Que a gente fique debatendo o voto impresso, para fazer com que o central, o que é principal, o que é mais importante, que é como combater a desigualdade social no Brasil, a gente possa não ter tempo nem condições de debater. Quer ver outra situação que é importante a gente trazer aqui? A comissão que discute a reforma política ontem votou 2 sistemas: o distritão e a volta à coligação proporcional. Isso é um absurdo. Nós não podemos concordar com isso. As regras do jogo estão colocadas. É não ter coligação, fortalecimento dos partidos políticos, é isso que tem que ter. Aí, para completar, Bolsonaro faz um desfile com uns tanques ameaçando a sociedade brasileira, ameaçando a democracia, ameaçando o povo brasileiro. Nós, deputados, precisamos reagir. Nós não podemos aceitar que a Câmara dos Deputados, esse plenário chamado Ulisses Guimarães, se curve diante de Bolsonaro. Nós temos que reagir para dar impeachment em Bolsonaro. Bolsonaro é genocida. Bolsonaro é corrupto. Bolsonaro quer romper o processo democrático. E nós não podemos concordar com isso, senhor presidente. Por isso que eu acho que, diante de tudo isso, deve ter tido uma falha na conexão. Ok? Deputado Valmir Assunção, encerrou? Se me der mais um minuto, ficaria bom. Deputado, o problema é que quando Vossa Excelência estava terminando a vossa fala, surgiu aí uma pequena interrupção. Vossa Excelência tem aí mais 5 segundos para terminar, que é o que faltava ali. Né, então, eu quero dizer que nós não podemos deixar de debater o que é principal. Principal é construir desenvolvimento, gerar emprego, melhorar a qualidade de vida das pessoas, combater a desigualdade social que existe no Brasil. Esse é o principal, não é voto impresso, não. Ok, deputado. Vamos então agora ao deputado Valmir Assunção, lá da Bahia. Nós vamos agora a Paraíba com o deputado Frei Anastácio Ribeiro. Frei Anastácio está na sala? Ok. Tem você nessa palavra, deputado. Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, todos que defendem a democracia em nosso país ficaram revoltados com mais um desastre feito por Bolsonaro. O desfile do aparato de guerra na esplanada dos ministérios é uma afronta a este poder e à democracia. A maioria do povo brasileiro sabe que é mais um ato de Bolsonaro para tentar mostrar que domina as Forças Armadas. É também uma forma clara, senhor presidente, de intimidar o Congresso Nacional, este nosso poder, neste dia em que foi anunciado a PEC do voto impresso, que seria colocada hoje em votação. Esse ato mostra ainda a decadência e o desespero de Bolsonaro pelo fracasso do seu governo desastroso. Autoritarismo, senhor presidente, e ditadura, nunca mais, fora Bolsonaro. Senhor presidente, é deprimente ver que, enquanto mais de 563 mil pessoas já perderam a vida na pandemia,
o presidente da República faça festa pelas ruas. E, além de festas, Bolsonaro faz campanha eleitoral, ameaça a democracia e leva parte dos seus seguidores à ilusão do voto impresso. Voto impresso, senhor presidente, contado em mesas sobre os olhares de coronéis da política, é coisa do passado, não é coisa de hoje mais, não. Em 46 países, a urna eletrônica é usada e ninguém fala em regredir. Que venha as eleições, que sejam eleitos os que têm mais votos, não com os caprichos de Bolsonaro, que tem planos sombrios. Esse senhor tem planos sombrios por trás do voto impresso. Peço, senhor presidente, que esses dois registros que aqui faço sejam divulgados na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Câmara. Muito obrigado. Ok, deputado Frei Anastácio, atendendo o pedido de Vossa Excelência, será divulgado em todos os órgãos de comunicação da Casa. E agora, da Paraíba, nós vamos às Alagoas com o deputado Paulão, que já está pronto para falar para o Brasil. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado Paulão. Boa tarde, senhor presidente. Eu queria dizer que, neste momento, eu não me sinto representado pela mesa diretora da Câmara Federal. Com exceção do deputado Marcelo Ramos, que teve a coragem cívica de fazer defesa do Estado Democrático de Direito. Os outros membros ficaram silentes. O que ocorreu hoje é gravíssimo para o Estado Democrático de Direito. A gente não pode aceitar brincadeira de pelanco de ditador. Repito, pelanco de ditador, que é o seu Bolsonaro. Genocida, mais de 500 mil mortes, ele não tem sensibilidade, porque o traço dele é de psicopatia. Não tem compromisso com a vida. Agora, o mais grave, que foi denunciado por uma jornalista, não tem nada a ver com a esquerda, a jornalista Eliane Cantanhede, que essa operação de hoje foi um pedido do presidente Bolsonaro. Agora veja a gravidade. A força mais antiga que nós temos, que é a Marinha, mais antiga do que o Exército e de que a Aeronáutica, fazer um gasto desnecessário e ainda tem cara de pau de solicitar orçamento na CREDEM e na CMO. Espero que esta casa não aprove recursos para as Forças Armadas, porque o que foi feito hoje foi um atentado ao Estado Democrático de Direito. Ainda bem que a sociedade brasileira compreendeu. E o ato foi um fiasco. Repito, um fiasco. E eu quero aqui parabenizar atitudes de duas senhoras de Brasília, da geração de 68, que tiveram a coragem cívica, simbólica, como na Revolução dos Cravos em Portugal, entregando flores para os militares, e um, inclusive, deu as costas. E a gente verifica intolerâncias do bolsonarista atacando, só não agrediu devido à faixa etária, porque não tem como fazer o que deve fazer. Este resultado do fiasco, do tanque engasgado, do tanque poluindo Brasília, só demonstra, como diz Sun Tzu, no livro clássico 2000 anos antes de Cristo, A Arte da Guerra, que esse tipo de demonstração é a prova que o pelanco de ditador não vai se criar. E é por isso que a palavra de ordem é fora Bolsonaro e voto impresso. Ok, deputado Paulão, lá de nossa Alagoas. E agora, saindo de Alagoas, nós vamos ao Amazonas, com o deputado José Ricardo. Do Amazonas, então, nós vamos ao Paraná, com o deputado Boca Aberta.
que vai falar agora 3 minutos. Tem alguém, uma voz? A voz é do Amazonas, Zé Ricardo. Opa, do Amazonas, desculpa, é que Vossa Excelência não entrou na tela aí. Deputado José Ricardo do Amazonas. Tem Vossa Excelência a palavra, logo depois o deputado Boca Aberta. Pode falar, deputado. Obrigado, senhor presidente. Saudar a todos os colegas parlamentares. Também quero me manifestar contrário ao voto impresso, esse absurdo que se pretende aprovar, mas que já foi rejeitado da comissão especial. Não tem lógica, não tem sentido, não tem necessidade. É um assunto que não é urgente, não tem nada a ver com a realidade do nosso país, com o povo passando fome, com desemprego altíssimo, com as pessoas sem perspectiva melhor de vida, com aumento de custo de vida, empobrecendo e, portanto, sendo prejudicado em todos os aspectos. Cortes na área da educação, na saúde, também na habitação, na moradia, sem nenhum projeto para garantir uma perspectiva para quem não tem uma casa. Isso é a prioridade. Não é o voto impresso, essa conversa, essa mentira que está sendo colocada. Também não é a solução o voto distrital, o distritão, o distritão famoso aí colocado agora, que se quer mudar a legislação eleitoral. Nós estamos num retrocesso enorme. A casa querendo discutir assuntos que não tem nada a ver com a vida do povo e o presidente colocando as Forças Armadas para fazer um desfile ridículo, de tanques e de equipamentos, das Forças Armadas, como querer intimidar o Congresso. Eu acho que o Congresso Nacional deveria efetivamente se posicionar. Está na hora da Câmara dos Deputados ter um presidente de verdade que se posicione. Ou ele aceita esse tipo de coisa, essa provocação, o absurdo das Forças Armadas se submeterem ao capricho de um presidente que não tem mais nenhum respaldo junto à população, está ladeira abaixo esse governo. E as Forças Armadas, que são instituições respeitadas pela população, fazer um papelão desse. Ministros e comandantes desses deveriam estar na cadeia para poder estar fazendo esse tipo de coisa, uma ameaça à democracia, fazer um desfile na cidade, na capital, na frente do parlamento e na frente, portanto, das instituições do nosso país. Forças Armadas é para proteger o Brasil, o país, de ameaças externas. Nós não estamos com ameaças externas. Nós estamos com ameaça interna com um governo que é uma ameaça ao povo brasileiro, à vida das pessoas. A CPI do Senado está mostrando a corrupção do governo Bolsonaro na compra de vacina, o superfaturamento, o pagamento de propinas em dólares e mais de 560 mil pessoas que morreram pela irresponsabilidade, por esses atos criminosos do presidente, dos seus ministros. E agora nós estamos vendo as Forças Armadas apoiando isso. Isso não é Forças Armadas que o país realmente espera. Portanto, nada de voto impresso, isso não responde às necessidades, isso não é urgente. Vamos levar a sério a situação do nosso povo que está sofrendo, que está morrendo. Obrigado, senhor presidente. Gostaria que fosse divulgado na Voz do Brasil. Ok, deputado José Ricardo, atendendo o pedido de Vossa Excelência, será divulgado todos os órgãos da comunicação. Deputado Boca Aberta, eu queria lhe pedir um favor. Como nós temos aqui o deputado Célio Moura, que, como Vossa Excelência tem observado, se faz transportar agora através de uma cadeira de rodas. Sem problema, ele presidente. já está ali na tribuna, está em pé. Para nós evitarmos que ele fique mais cansado, poderíamos então passar a palavra a ele, deputado Célio Moura, lá do Tocantins, e aí voltamos aí com o deputado Boca Aberta, ok? Deputado Célio Moura, tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, presidente Gilberto, pela minha colocação na frente do deputado Boca Aberta. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu fico imaginando, senhor presidente, o que aconteceu no Chile, na ditadura que tirou o presidente Allende. Antes do ataque ao presidente Allende, houve também um tancaço, ou seja, em volta do palácio foi colocado vários tanques do exército chileno e logo em seguida veio o golpe. E agora, prestes a votarmos a PEC do voto impresso, que é, sem sombra de dúvida, uma PEC para tirar os olhos da CPI que está no Senado para discutir os desvios dessa pandemia
os desvios que foram feitos nas vacinas do Brasil, o presidente da República vem usar a Marinha Brasileira, as nossas Forças Armadas, para fazer um desfile de tanques em frente à Câmara, ao Senado, ao Supremo Tribunal Federal, em frente aos poderes da República, em frente àqueles órgãos que nós temos tanto que respeitar. Quis amedrontar o Congresso. E agora, senhor presidente, eu me dirijo ao presidente desta casa, Arthur Lira. Senhor presidente Arthur Lira, se o senhor achasse que faltava alguma coisa para pedir o impeachment do presidente, agora chegou a hora. Ele veio, o presidente da República colocou as Forças Armadas na frente do Congresso Nacional para ameaçar a Câmara e o Senado e o Supremo Tribunal Federal, porque agora nós temos razões de pedir o impeachment do presidente. São mais de 100 pedidos, senhor presidente. São mais de 100 pedidos de impeachment e até agora nenhum deles foi acatado pelo presidente Arthur Lira. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o governo Bolsonaro já brincou demais, já atacou demais a Câmara, já atacou demais o Senado, já atacou demais o Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, só mais um pouquinho para me concluir a fala. Já atacou demais a Câmara, o Senado, e agora, com essa PEC do voto impresso, que é a volta do voto de currais, que é a volta do voto que vai ser utilizado para fortalecer os capitães da política, aqueles que têm muito dinheiro, que vai forçar que o eleitor coloque o voto na urna de acordo com a sua vontade. Senhor presidente, impeachment já. Gostaria que a minha fala fosse na Voz do Brasil, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Gilberto. Ok, deputado Célio Moura, atendendo o pedido de Vossa Excelência, será divulgado em todos os órgãos de comunicação desta casa. E agora nós vamos voltar ao estado do Paraná com o deputado Boca Aberta. Logo depois nós vamos ao Ceará, mas antes fazer uma rápida passagem em Manaus, para o deputado Silas Câmara também poder fazer um minuto da sua informação, ou do seu pronunciamento. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, senhor presidente, pelo carinho do espaço. O grande deputado Marcelo Ramos, que eu tenho um carinho especial. Pois bem, pasmem os senhores. Atenção, judiciário londrinense. Atenção, MP da minha querida, amada cidade de Londrina. Há 14 anos, atenção, plenário. Há 14 anos foi cometido o homicídio da então jovem Amanda Rossi. Amanda Rossi, que treinava ginástica na Unopar, uma das universidades particulares da cidade de Londrina, que depois foi vendida para o grupo Croton por R$1,3 bilhões. E essa jovem que tinha um futuro brilhante pela frente foi assassinada dentro de um porão da casa de máquinas da piscina da universidade, então Unopar. À época houve uma investigação, investigaram para lá, para cá, puxaram, enfim, papapá, cocoreco, e até hoje não se descobriram quem matou ou quem mandou matar a Amanda Rossi. Há indícios fortes, senhor presidente, que a chefona, e aqui eu vou falar o nome, pode processar à vontade, um a mais, um a menos, não vai fazer cócega não. A Bárbara Lafranchi foi uma das suspeitas, dona da Unopar, parece que tinha um caso, uma relação homoafetiva, enfim,
e acabou, segundo informações, acabou então acontecendo esse homicídio. E agora, pasme os senhores, a justiça, ou a injustiça londrinense, deputado Marcelo Ramos, arquivou o processo sem solução, ficou insolúvel. Atenção, Rodrigo Marini, grande líder de audiência da Norte FM, está aqui, eu estou gritando. Agora, se fosse um ladrão de galinha, hein? Se fosse um ladrão, pé de chinelo, excomungado, pé de rato, já tinham sentado o pau e tocado na tranca da penitenciária. Mas como tem gente grande, graúda e envolvida, de milhões de reais, aí jogaram um pano quente. A pergunta aqui em Brasília quem tentou matar Bolsonaro? Quem tentou matar Celso Daniel? Quem matou Amanda Rossi em... Ok, deputado Boca Aberta do estado do Paraná. E agora do Paraná nós vamos fazer uma rápida passagem ali pelo Amazonas com o deputado Silas Câmara, por 1 minuto. Senhor presidente, para registro de que hoje a Confederação Nacional dos Municípios faz mais uma reunião com a agenda municipalista, com o Conselho de Assuntos Municipalistas da Confederação, e o tema, senhor presidente, são as pautas legislativas que tratam de assuntos de interesse dos municípios brasileiros. Entre elas, senhor presidente, eu destaco aqui a PEC do nosso querido Silvio Costa, deputado federal do nosso partido, que fala sobre o reparcelamento de dívidas com o INSS, senhor presidente, uma matéria absolutamente importante e estratégica para os municípios do Brasil. Portanto, esse é um tema que a Casa precisa dar a urgência necessária para trazer uma resposta aos nossos municípios que precisam de uma solução no que diz respeito a essa matéria. Também, senhor presidente, registro aqui a aprovação de um requerimento de minha autoria para uma comissão externa que tratará sobre internet e telefonia celular no estado do Amazonas, com a presença do presidente da Anatel, do secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações e também do Tribunal de Contas da União. Uma visita que com certeza trará ao estado do Amazonas uma resposta que muitos querem, que é a qualidade da internet e da telefonia. Peço a Vossa Excelência que a minha fala seja registrada nos órgãos de imprensa dessa Casa e na Voz do Brasil. Muito obrigado. Ok, deputado Silas Câmara do Amazonas, atendendo o pedido de Vossa Excelência, será divulgado esse seu rápido pronunciamento em todos os órgãos de comunicação dessa Casa. E agora nós vamos ao Ceará, quando já estamos lá, a deputada Lisiane Lins, e logo depois vamos ao Espírito Santo com o deputado Neucimar Fraga. Deputada Lisiane Lins, tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente Gilberto Nascimento, minha fortaleza, os ventos da minha fortaleza, do meu Ceará, fazem uma saudação especial ao seu São Paulo e à nossa Brasília. Mas, infelizmente, presidente Gilberto, eu não venho aqui para falar de alegrias, nem falar de superações, nem falar de um Brasil melhor. Eu venho aqui para denunciar, mais uma vez, essa conjuntura patética e trágica. Trágica, sim, porque nós vivemos uma tragédia no Brasil hoje humana, são mais de 564 mil mortos no Brasil, a quem eu, inclusive, quero demonstrar meu profundo pesar aos que perderam seus entes queridos. Nós vivemos uma tragédia social da mais alta gravidade, uma tragédia econômica sem precedentes, uma tragédia cultural, política e uma tragédia sanitária. A inflação hoje toma conta do Brasil e o povo brasileiro sequer consegue mais comprar gás ou pagar energia elétrica. Nós vemos aqui a olhos vistos, hoje, com a demonstração patética que o presidente da República fez para intimidar o nosso parlamento, um processo que ele vem fazendo desde que assumiu o governo de desmoralização das Forças Armadas do Brasil. Uma instituição que sempre teve o nosso respeito. Nós sabemos que tem pessoas sérias, comprometidas e que entenderam que o seu papel não é o papel de estar atuando na política, na ativa, mas de estar nos quartéis defendendo o nosso Brasil. Nós falamos isso com muita tristeza, e a tristeza de quem está vendo hoje, e eu quero me solidarizar, o nosso trompeteiro, o Fabiano Leitão, que foi preso e teve o seu trompete esmagado pelo Exército.
Ou seja, isso para mim é o principal símbolo desse momento que nós estamos vivendo. Tanques na rua, que inclusive a gente está vendo como está sucateada as Forças Armadas, ao mesmo tempo nós tivemos um trompeteiro que teve o seu trompete tomado e amassado. Já está fazendo, o Brasil inteiro se solidariza com você, Fabiano Leitão, e estamos inclusive fazendo vaquinha para que você tenha o seu trompete e que a cultura e que a voz da democracia, porque o nosso trompeteiro da democracia não vai se calar porque o Exército resolveu amassar o seu trompete. Ao contrário, nós vamos nos multiplicar, Fabiano. Somos todos fabianos e somos todos trompeteiros da liberdade, trompeteiros de que esse país vai sair desse buraco que Bolsonaro enfiou, ele e os seus filhos que acham que são dono do Brasil, e nós vamos sim, vamos com os trompetes anunciar novos ventos, nova democracia e um Brasil que nós vamos reconstruir a partir de 2022. Fora Bolsonaro, você não representa genocida responsável pela morte de milhares de brasileiros. Obrigado, senhor presidente. Ok, deputada Elisiane Lins, muito obrigado pelas suas palavras. Vamos agora do Ceará, vamos ao Espírito Santo, com o deputado Neucimar Fraga. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, o parlamento vai votar essa semana um projeto de lei que trata sobre a PEC 135 do voto auditável. Queria deixar claro, senhor presidente, que o que nós estamos defendendo não é a volta do voto em cédula, mas sim do voto eletrônico auditável, assim como existe conferência em diversas operações de transações eletrônicas que se fazem principalmente no mercado financeiro. Senhor presidente, Gilberto Nascimento, quero trazer aqui um fato relevante para os colegas parlamentares poderem refletir na hora do voto. Estou aqui com um caso emblemático da cidade de Irupi, estado do Espírito Santo, ocorrido nas eleições agora de 2020. Isso é um processo judicial onde o candidato a vereador, Elivander Ferreira de Ávila, ele foi candidato a vereador em um distrito e ele perdeu por 11 votos. Só que no distrito dele, senhor presidente, onde mora ele e os familiares, a urna 64 do processo eleitoral daquele município de Irupi não pôde ser apurada. E aquele vereador acabou perdendo uma eleição por 11 votos, porque a urna onde ele e os familiares votam no distrito da cidade não pôde ser apurada. Ele entrou com um processo na Justiça Eleitoral, questionando o porquê da urna não ser apurada, a urna 64. Os técnicos do sistema eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo emitiram a seguinte nota técnica: atestamos que os resultados da urna da seção 64 do município de Irupi, na 19ª zona eleitoral, não pôde ser apurada, tendo sido realizada sem sucesso todos os procedimentos técnicos possíveis para a extração do resultado da referida sessão eleitoral, nos termos da resolução do TRE. Ao final da votação, ao ser digitado o código de encerramento pelo mesário, a urna eletrônica travou antes da emissão da primeira via do boletim da urna e da gravação da mídia de resultado. A urna da sessão foi submetida ao procedimento de recuperação de dados sem sucesso. Em seguida, foi tentado o procedimento de recuperação de dados de uma urna de contingência, sem sucesso. Ato contínuo tornou-se a recuperação de dados da própria urna da sessão após a retirada do flash de votação, a qual também restou fracassada. Em seguida, tentou-se realizar novo encerramento da urna da sessão, inserindo nela uma nova mídia de resultado, também sem sucesso. Tentou-se ainda realizar novo encerramento com a urna da sessão, utilizando um flash de contingência, igualmente sem êxito. Queria pedir, senhor presidente, mais um minuto para concluir só esse texto aqui. Posteriormente, foi tentado novo encerramento em uma urna de contingência, inserindo-se nela o flash de votação original da urna da sessão, em uma mídia de resultado, sem sucesso. Senhor presidente, com essas tentativas de apurar os votos da urna 64 da cidade de Irupi, nas eleições de 2020, sem sucesso por quê? Porque tudo é eletrônico, não tinha uma forma de fazer uma contraprova, não tinha um material impresso
para poder fazer uma contagem, que é o que nós estamos defendendo. Defendendo um voto auditável. Caso haja necessidade de fazer auditagem em uma urna, que nós tenhamos um procedimento físico. Portanto, esse candidato a vereador perdeu uma eleição, recorreu ao TRE sem sucesso, porque o TRE disse que não tem como contar os votos dessa urna, porque essa urna foi totalmente anulada. Fica aqui o meu protesto e meu voto sim ao voto auditável. Ok, deputado Neucimar Fraga. Vamos então agora rapidamente ao Paraná com o deputado Diego Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o desfile das Forças Armadas, ele tomou conta do pronunciamento de muitos parlamentares na tarde de hoje nessa sessão. Eu, particularmente, presidente, não fico envergonhado de ver um desfile das Forças Armadas, não fico com nem um pouco de medo desse desfile ter acontecido no dia de hoje. O que eu fico envergonhado é de ver o desvio de dinheiro público, como nós vimos aí com muita frequência há anos atrás, a saída de dinheiro público que saiu para outros países governados por ditadores, como foi em Cuba, como foi na Venezuela, e tantos outros escândalos que nós vimos, o dinheiro que saiu em desfile para outros países aos rodos, dinheiro que agora falta para os brasileiros. É disso que eu me envergonho. É disso que nós temos medo e que nós não queremos que volte ao nosso país. Eu não me envergonho dos militares. Eu particularmente, não me envergonho daqueles que prestam um serviço brilhante para a nossa nação, como é no caso do meu estado do Paraná. As Forças Armadas têm realizado um trabalho de excelência. Estão implementando agora o CISFRON, que é um sistema que trará a proteção de toda a área de fronteira do nosso estado, mas disso ninguém fala. Agora, eu me envergonho daqueles que desviaram milhões de dinheiro público, dos senadores que compõem essa CPI da vergonha, exceto alguns senadores que, de fato, cumprem muito bem o seu papel dentro da comissão, mas nós temos um grande número de senadores ali que envergonham o Brasil com o seu comportamento, atitudes e omissão, quando deveriam ir a fundo investigar a corrupção em estados e municípios. Os desvios de dinheiro público, mas para isso eles não querem trabalhar. Nós queremos sim, presidente, transparência em todas as áreas e também no voto impresso auditável. É sim uma vontade popular, por isso a gente vê a grande mobilização que há em todo o Brasil pela aprovação do voto impresso auditável na sessão de hoje no nosso país. Eu espero que assim aconteça, terá o meu total apoio, o meu voto. Já votei na legislatura passada e votaremos novamente nessa legislatura para que essa lei saia do papel e se transforme numa realidade, trazendo mais transparência ao sistema eleitoral brasileiro. Isso é um avanço para nós. Ok, deputado Diego Garcia. E agora houve uma troca aqui entre dois deputados, eu vou chamar à tribuna o deputado Marcelo Ramos. E logo em seguida a deputada Gleice Hoffmann. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a fala que faço agora é um verdadeiro manifesto meu aos deputados e ao povo brasileiro sobre esse tema que nós vamos enfrentar hoje aqui nesta casa do voto impresso. 560 mil mortos e hoje só se fala em voto impresso e tanque nas ruas. 15 milhões de desempregados e hoje só se fala em voto impresso e tanques nas ruas. 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome, e hoje só se fala de voto impresso e tanques nas ruas.
inflação descontrolada na comida e na energia, e hoje só se fala em voto impresso e tanque nas ruas. 800 mil empresas fechadas em decorrência da pandemia, e hoje só se fala de voto impresso e tanque nas ruas. Não, essa gente não entende nada da vida e do ser humano. Essa gente não se sensibiliza com a morte, com a fome, com a falta de moradia. E é essa gente que alguns temem aqui nesta casa? Não. O que eu temo é desviar minha atenção do sofrimento dos brasileiros, os que nos conferiram nossos mandatos, que nunca precisaram tanto de nós quanto agora. É com eles que eu quero estar. Eu quero estar ao lado do amor pelas pessoas, da solidariedade, pelas famílias enlutadas, da luta pela vacina para salvar vidas, por emprego para dar dignidade às pessoas e por comida para afastar a dor da fome. Estarei ao lado das tendas espalhadas nas ruas de São Paulo, das crianças pedindo esmola nos sinais de Manaus. Estarei ao lado da Eliana de Jesus, doméstica da sua filha adolescente, da Jaqueline Félix, garçonete e das suas 2 filhas crianças, do Jonas Evangelista, metalúrgico, todos gente que tinham seu trabalho e sua moradia e que hoje estão desempregados, despejados e morando na rua. Essa gente tem nome, sofre, chora, luta para sobreviver com o mínimo de dignidade. Essa gente brasileira não está nem aí para voto impresso e também não tem tempo e nem meios para nos atacar pelas redes sociais. Essa gente é o verdadeiro Brasil, deputado. O Brasil que deve importar nas nossas tomadas de decisão nesta casa. Esse Brasil não tem tempo para criar crises artificiais diante de tantos graves problemas reais na vida das pessoas. O Brasil real, e eu peço um tempo para concluir, senhor presidente, peço que Vossa Excelência me conceda mais 30 segundos, presidente. O Brasil real é o Brasil do pai de família trabalhador que perdeu o emprego, do empresário que viu anos de dedicação se perderem quando fechou as portas, da mãe solteira que já não consegue alimentar seu filho, das crianças e adolescentes que ficaram sem escola e tiveram seu futuro prejudicado. Com essa pressão das redes sociais, muitos temem pelo impacto eleitoral. Mas será que é só isso que deve orientar nossas decisões na vida pública? A resposta é não. A vida pública só tem sentido se for um instrumento de mudar a vida das pessoas. Não tenhamos dúvida, a maioria do povo brasileiro não tem nada a ver com os que passam o dia na internet, destilando seus ódios e suas frustrações nas nossas contas de WhatsApp. A maioria do povo está chorando seus mortos, procurando emprego, se virando para colocar um prato de comida na mesa dos seus filhos, pedindo nos sinais, dormindo nas ruas. É esse o lado, é esse o nosso lado. Vamos votar contra, tirar isso da frente e cuidar do que é importante para o Brasil. E o que é importante para o Brasil é vacina, único remédio para a pandemia e para a economia, emprego, comida, combate à inflação, retomada da atividade industrial. O debate do voto impresso virou instrumento de ataque às instituições e à democracia. E a hora é de defesa da democracia, porque sem ela perderemos inclusive o direito de divergir e de disputar opinião. Vamos sem medo, esse é o lado certo, o lado do Brasil e dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Marcelo Ramos, e agora vamos ao Paraná com a deputada Gleice Hoffmann. Vamos então a Minas Gerais com o deputado Paulo Guedes. Deputado Paulo Guedes. Opa, logo em seguida, deputado Charles Fernandes. Da Bahia, diretamente da Bahia. Ok, deputado Paulo Guedes já foi. Deputado Paulo Guedes já está aqui no plenário. Oh, não. Ok, deputado Charles Fernandes, por favor. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Mais uma semana iniciando de trabalho aqui nesta casa, senhor presidente.
onde nós esperamos que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, com a liberdade, com a simplicidade, acima de tudo, prevalecendo a nossa democracia. Mas quero registrar que nesta semana também nós visitamos o município da cidade de Malhada, fica às margens do Rio São Francisco, onde visitamos a comunidade de Tomé Nunes. E através das nossas emendas, junto com a Codebas, nós conseguimos tirar aquela comunidade do atraso e sem água, como tantas outras que já fizemos naquela região tão sofrida do sudoeste da Bahia. Região que carece ainda de muitos investimentos, acima de tudo, e ajudar a levar água para o povo da zona rural. É gratificante e registrar o depoimento de moradores que nós ouvimos naquela comunidade. Município, um dos IDHs mais baixos da Bahia, próximo ao Rio São Francisco, a gente vê dezenas e dezenas de famílias ainda sem água nesta região. Estivemos na companhia do prefeito Jime, também do vice-prefeito Manuel Rufino, diversos vereadores, secretários que nos acompanharam. Fomos até um assentamento lá no distrito de Canabrava, onde entregamos também diversos equipamentos para a agricultura familiar. E quero agradecer aí a receptividade do prefeito, também do presidente da Câmara, o vereador Rafael, ali do distrito de Canabrava, e todos aqueles de todas as comunidades que nós visitamos e que esperamos que a água do Rio São Francisco, do Velho Chico, possa estar chegando em todas as comunidades da zona rural do município da Malhada, de Carinhanha, de Feira da Mata, Serra do Ramalho, Iuiú, enfim, o povo que mora naquele sertão com tanta água, com tanta riqueza das suas terras, mas infelizmente ainda vive em situações extremamente precárias. Falta política de incentivo a essas comunidades que moram na zona rural. Então, diversos recursos que nós colocamos, não só no município de Malhada, tantos outros municípios, para que possamos ajudar a amenizar o problema do homem do campo. Mais uma vez, fica aqui os meus agradecimentos a todos os secretários, ao prefeito Dr. Jime, ao vice-prefeito Manuel Rufino, vereador Rafael e todos aqueles que nos acompanharam nesta missão de ver melhorar a situação da zona rural do município de Malhada. Peço divulgação na Voz do Brasil. Ok, deputado Charles Fernandes, atendendo o pedido de Vossa Excelência, será divulgado em todos os órgãos de comunicação dessa casa. E antes de passar a palavra ao deputado Léo de Brito, eu quero com muita alegria anunciar presente nesta casa o prefeito Douglas Benin de Itaporanga, no estado de São Paulo, e o secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, Dr. Múcio Gonçalves Ribeiro, que vem em busca de recursos para o seu município de Iporanga. E agora vamos então ao Acre com o deputado Léo de Brito. Logo depois vem a deputada Gleice Hoffmann. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queria inicialmente parabenizar o vice-presidente dessa casa, primeiro vice-presidente, deputado Marcelo Ramos, pela firmeza diante dessa escalada autoritária que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, no nosso país, sob o governo do Bolsonaro. Diga-se de passagem, o presidente Arthur Lira, que ligou para o presidente da República, o presidente Bolsonaro, falando que pautaria a chamada PEC do voto impresso hoje nessa casa, e veio a perguntar ao presidente se fosse derrubada essa PEC, ele se contentaria e iria cumprir o que fosse definido pelo plenário. Nós chegamos a um ponto, deputada Gleice Hoffmann, de que o presidente de uma casa tem que perguntar ao presidente da República, que jurou a Constituição, se a decisão do parlamento ela deverá ser cumprida. É realmente surreal, porque esse ato, essa ópera bufa que nós vimos hoje aqui na frente do Palácio do Planalto, esse ato patético, com a presença de tanques aqui, nos lembra de que o Brasil, sob Bolsonaro, literalmente está se transformando numa república de bananas. Uma república de bananas. Um presidente que não governa, um presidente que ganhou a eleição e não sai do palanque, um presidente cuja agenda é uma agenda de retrocessos para o país,
um presidente que está destruindo todas as conquistas que nós tivemos nos governos do Lula e da Dilma, num governo que tem como um presidente que tem como a principal prática a prática de crimes comuns, de crimes de responsabilidade, e que infelizmente não foram julgados até hoje nessa casa. Até hoje não se abriu o processo de impeachment, porque o presidente Bolsonaro, além de praticar crimes, faz esses crimes à luz do dia. É um presidente delinquente num governo de aloprados. Eu fico preocupado com as Forças Armadas brasileiras, que depois, passaram 30 anos depois da ditadura militar para recuperar alguma credibilidade. Eu me lembrei daquele episódio que tivemos em junho do ano passado, nos Estados Unidos, em que o presidente do Estado-Maior das Forças Armadas, o general coordenador do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, o Mark Milley, participou de um ato naquele movimento Black Lives Matter, com o presidente Trump, e ele pediu desculpas à nação, porque foi um ato político. As Forças Armadas não podem ser politizadas e utilizadas como estão sendo utilizadas. E o presidente Bolsonaro está levando os militares para o buraco. Então, presidente, para finalizar, eu quero repudiar mais esse ato autoritário. O Brasil não pode virar uma república de bananas. O Brasil é um país respeitado, o Brasil é um país grande e não merece esse presidente que está aí. Fora Bolsonaro. Depois do deputado Léo de Brito do Acre, nós vamos agora ao Paraná com a deputada Gleisi Hoffmann. Daqui a pouquinho também, deputada Alice Portugal, daqui a pouquinho. Vamos passar mais aqui alguns e vamos chegar aí à Bahia, se Deus quiser. Deputada Gleisi. Obrigada, senhor presidente, colegas, quem nos acompanha pelas redes de comunicação da Câmara. Nós estamos vivendo uma situação difícil do povo. O preço da comida anda pela hora da morte. Preço do feijão, do arroz, da carne, do óleo. Ir no supermercado é quase uma tortura, principalmente para quem está desempregado ou ganhando pouco. E soma-se a isso ainda a carestia dos combustíveis. O gás de cozinha já tem lugar em que está R$ 120, R$ 130 o botijão de gás. A gasolina, que já está quase R$ 7 o litro. O diesel. E também tem aí o aumento da energia elétrica. E por que nós estamos passando por tudo isso? Porque nós não temos um governo eficiente que governe para o povo. Com toda essa situação de dificuldade, o que está fazendo Bolsonaro? Pensando em reduzir o preço dos combustíveis na Petrobras, como prometeu e não fez? Não. Pensando em ter uma solução para a energia elétrica para ficar mais barata para o povo? Não. Pensando numa solução para diminuir o preço da comida? Não. Está pensando nas eleições, em 2022. Quer mudar o sistema eleitoral brasileiro, quer pôr o voto impresso. A urna eletrônica não serve. Mas essa urna eletrônica elegeu ele por 28 anos aqui como deputado, ou quase 28 anos, elegeu os filhos dele, vereador, deputado, agora senador, elegeu ele como presidente. Por que agora não presta? Não presta porque Bolsonaro sabe que vai perder a eleição e ele quer tumultuar. Por isso que ele quer mudar o sistema eleitoral. Ele quer tumultuar e ele só pensa nisso. O povo com todas as dificuldades, inclusive a pandemia ainda com grandes problemas, a vacinação não chegou para todo mundo como tinha que chegar e Bolsonaro pensando nas eleições. E aí, como ele é um homem medroso e covarde, vocês lembram que Bolsonaro nem nos debates em 2018 na campanha foi? Como ele é um homem medroso e covarde, ele quer mostrar força. Aí ele fez com que o comboio vindo do Rio de Janeiro, que faria operações aqui aos arredores do Distrito Federal, comboio militar, passasse por dentro da esplanada, para mostrar que ele é o comandante em chefe, que ele manda, que, portanto, ele tem a força e as armas. Ora, Bolsonaro, quem tem voto não se esconde atrás de tanque. Quem tem voto não se esconde atrás de forças armadas. Quem tem voto não precisa essa demonstração de fragilidade que você deu e de querer vir para cima do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Teu problema, Bolsonaro, é que você não tem voto. Porque não tem voto quem deixa o povo morrer de fome. Não tem voto quem deixa o povo desempregado.
Não tem voto quem não providencia a comida barata na mesa do trabalhador. É isso. Então não adianta seus tanques. Você vai ser derrotado, ou pelo impeachment. A lista de presença registra o acesso de 262 senhoras deputadas e senhores deputados no Infoleg parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.